Eu baixei o Tinder porque estava realmente entediado e, honestamente, me sentindo bastante sozinho. Isso foi no ano passado, quando toda a questão da Covid finalmente começou a diminuir um pouco. Eu já tinha usado o Tinder uma vez antes e conheci algumas pessoas decentes pelo aplicativo. Nada de especial, nem fora do comum. A última vez que usei o Tinder, e a última vez que usarei um aplicativo de namoro novamente, conheci uma garota loira chamada Hailey. Ela parecia legal no início, por isso concordei em encontrá-la. Achei-a bonita e realmente queria alguém com quem me conectar. Parecíamos nos dar muito bem, então decidimos que deveríamos nos encontrar. Deixe-me dizer agora que a situação ficou completamente louca. Você ouve histórias de terror o tempo todo sobre pessoas que se encontram com estranhos da internet, mas nunca presta muita atenção, porque, bem, você pensa que coisas assim não acontecem com frequência, e a probabilidade de acontecer com você é mínima. Bem, era assim que eu pensava de qualquer maneira. Imaginei que apenas sairíamos para comer ou talvez ver um filme, mas ela quis vir à minha casa. Na verdade, ela insistiu. Inventei uma desculpa para não podermos nos encontrar na minha casa, principalmente porque minha casa estava uma bagunça e também porque eu mesmo queria sair de casa. Ela explicou muito claramente que não poderíamos nos encontrar a menos que fosse na minha casa. Olha, sei que deveria ter visto isso como um sinal de alerta, e acho que parte de mim viu, mas não dei atenção suficiente. Ela era muito bonita, e eu estava solitário. Acho que ela definitivamente usou isso a seu favor, porque sabia disso também. Eventualmente, cedi e disse que ela poderia vir. Marcamos um horário para ela vir, e isso me deu tempo suficiente para limpar a casa, tomar banho e me arrumar. Ela me mandou uma mensagem quando chegou e eu a deixei entrar. Foi extremamente estranho no início, e imediatamente pensei que ela parecia um pouco diferente da foto em sua conta do Tinder. Não consegui dizer se estava apenas pensando demais ou não, e não disse nada a princípio sobre isso, porque não queria ser rude. Não sou tão atraente de qualquer forma, então apenas deixei para lá e começamos a conversar. As coisas estavam indo bem e então ela me perguntou se eu tinha algo para beber em termos de álcool. Disse a ela que tinha meio litro de Jameson restante no armário. Me desculpei para ir ao banheiro e quando voltei, ela estava sentada no sofá com sua bebida na mão. Vi que ela tinha preparado uma bebida para mim também, que estava na minha mesa de centro. Realmente não estava com vontade de beber álcool, especialmente não licor. Então peguei uma cerveja da minha geladeira e bebi isso em vez disso. Depois de 3 ou 4 cervejas, acabei bebendo meu drink misturado, que ela insistiu para que eu bebesse. De fato, quase decidi completamente contra bebê-lo só por causa de quanto ela queria que eu o fizesse. Tive um pensamento paranoico, tipo toque, de que era certamente possível que ela tivesse colocado algo na minha bebida enquanto eu estava no banheiro e tive um sério sentimento de ficar longe do drink que ela fez para mim. Mas eventualmente deixei para lá, porque quanto mais bêbado eu ficava, mais percebia o quão delirante eu soava para mim mesmo. Ela parecia uma garota legal e estávamos nos dando bem. Além disso, não parecia que havia algo na minha bebida, então achei que estava tudo bem. De qualquer forma, bebi, e não me senti muito diferente até talvez uns 10 ou 20 minutos depois. Mas apenas atribuí isso ao fato de estar bêbado e pensando demais. Afinal, sou um bebedor leve, e 6 bebidas são mais do que suficientes para me deixar bem alterado. Aqui é onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. A última coisa que me lembro foi que estávamos sentados no sofá e comecei a me sentir muito estranho. Comecei a me sentir fraco e muito tonto, até finalmente desmaiar completamente. Devo ter ficado completamente desacordado por pelo menos 5 horas, porque acordei com o raiar do dia e o que descobri foi nada menos que um pesadelo. Estava deitado no chão do meu quarto e acordei em um estado de pânico. Lentamente comecei a perceber que algo estava terrivelmente errado e ainda estava me sentindo estranho por causa das drogas que ela tinha me dado. A primeira coisa que notei foi que meu corpo inteiro estava em séria dor, desde o pescoço até os braços, as costas e o estômago. Tinha hematomas por todo o corpo e mais de 5 feridas sérias de faca, juntamente com cortes profundos em ambos os braços e meu estômago. Levantei-me e vi que minha cama e o chão do meu quarto estavam encharcados de sangue, assim como as paredes.
Quase desmaiei novamente quando vi isso, e lembro-me de sentir que não conseguia respirar. Fui pegar meu telefone para chamar a polícia, mas não consegui encontrá-lo. Acontece que ela roubou meu telefone e todas as 4 TVs que eu tinha na casa, junto com algumas joias e um dos meus cofres, que tinha mais de $20.000 nele. Procurei por toda a minha casa, mas não havia ninguém à vista. Minha casa estava completamente destruída. Ela destruiu janelas, vandalizou praticamente todos os cômodos e, quero dizer, ela simplesmente demoliu tudo. Lembro-me de olhar no espelho em um determinado momento e ter um colapso completo. Não conseguia acreditar que nada disso era real. Estou quase 100% certo de que havia outra pessoa além da garota que conhecia envolvida nisso. É difícil para mim até digitar isso, mas meu estômago tinha uma ferida realmente perturbadora. E eles usaram meu sangue para desenhar um pentagrama na parede do meu quarto com ele. Encontrei um dos meus telefones antigos na minha cômoda, conectei-o ao carregador e o conectei ao Wi-Fi para poder chamar um amigo pelo FaceTime áudio, para chamar a polícia para minha casa, e apenas esperei eles chegarem. Provavelmente demorou uns 20 minutos, se tanto. Não sei exatamente com o que ela me drogou, mas foi relatado como algum tipo de tranquilizante extremamente poderoso e raro. Dei todas as informações que pude à polícia e entrei na minha conta do Tinder no meu telefone antigo, na esperança de que a conta ainda estivesse lá para que eu pudesse mostrar à polícia, mas claro, eles me desfizeram o match e provavelmente deletaram a conta. E não acho que teria ajudado muito de qualquer forma, porque estou quase certo de que fui vítima de catfishing. Eles nunca pegaram as pessoas que fizeram isso. Na verdade, mudei para uma nova casa alguns meses atrás e não vivo mais com tanto medo. Agora também tenho câmeras de segurança e um sistema de alarme de segurança da ADT instalado, o que recomendo que todos tenham, se possível. Pode salvar sua vida. Cometi uma das decisões mais idiotas da minha vida há alguns anos, que acabou me levando diretamente a uma situação absolutamente horrível e bárbara com alguém que, presumo, é honestamente um assassino em série, ou pior, potencialmente. Sou uma garota de 21 anos, e isso aconteceu há cerca de 3 anos, para ser exata. Eu tinha 18 anos na época, e tinha acabado de me formar no ensino médio. Era meados de agosto, e foi um dia relativamente entediante até esse ponto. Minhas férias de verão estavam extremamente chatas. Meu pai e eu morávamos sozinhos, e ele era extremamente protetor comigo, tanto que era abusivo comigo emocional e psicologicamente. Ele não me deixava ter amigos de forma alguma, e todos os dias eu tinha que ficar em casa para ajudá-lo com tarefas domésticas, ou basicamente ser sua escrava pessoal. Ele até tirou a porta do meu quarto das dobradiças para me fazer sentir completamente impotente. Ele nunca me deixou ter um pingo de privacidade até finalmente me dar um telefone, o que foi cerca de 1 mês antes de tudo isso acontecer. Ele geralmente pegava meu telefone às 8 da noite todas as noites, mas ele estava extremamente bêbado nessa noite e não chegou em casa do bar até depois das 10 da noite ou algo assim. Acho que ele esqueceu, ou talvez pensou que eu estava dormindo, então não se incomodou. Não tenho certeza, provavelmente uma mistura de ambos. Eu tinha o Tinder no meu telefone e usava isso como uma fuga para conhecer novas pessoas e socializar. Durante todos os meus anos de isolamento, nunca consegui fazer bons amigos. A maioria dos alunos da minha escola ou fingia ser meu amigo ou simplesmente me intimidava e fazia o melhor para tornar minha vida um inferno. Eu estava conversando com um cara que chamaremos de Alex, nesta história no Tinder, por pouco mais de um dia. E nossa amizade progrediu rapidamente. Eu tinha que ser cuidadosa, porque meu pai vasculhava tudo no meu telefone. Então eu tinha que deletar qualquer coisa no meu telefone que meu pai não aprovasse todas as noites antes de entregar meu telefone, o que 100% incluía o Tinder. Ele teria me matado se soubesse que eu estava lá. De qualquer forma, esse cara com quem eu estava falando tinha 28 anos, e na época, o fato de ele ser muito mais velho me atraía e aumentava minha confiança que um homem mais velho estava falando comigo. Mas olhando para trás, mesmo há apenas alguns anos, posso ver como era definitivamente meio estranho ele estar falando com alguém da minha idade. De qualquer forma,
Meio que contei a ele sobre minha situação em casa, e ele disse que eu poderia ir morar com ele. Ele me lembrou que eu era uma adulta agora e legalmente não tinha que obedecer mais meu pai. Fiquei extremamente animada com isso, mas também aterrorizada. Ele disse que poderia me buscar naquela noite e que eu deveria arrumar minhas coisas. Disse a ele que realmente não estava pronta para isso ainda e que só queria sair por enquanto, e perguntei se isso estava bem, ao que ele concordou. Ele disse que estaria lá para me buscar à meia-noite e eu disse ok. Disse a ele que precisava estar de volta em casa até as 4 da manhã e ele disse que tudo bem também. Também disse a ele para não dirigir diretamente para a minha porta, e sim, estacionar do lado da estrada e me mandar uma mensagem quando chegasse, que eu sairia. A casa do meu pai tinha uma entrada de carro meio longa e eu estava com medo de que meu pai de alguma forma ouvisse ele chegando e acordasse. Então achei que ele estacionar mais longe seria muito mais seguro para nós. Ele então me disse que preferia conversar por mensagem de texto e pediu meu número. Eu dei a ele, mas disse que em qualquer outra noite normal, a menos que indicado de outra forma, para não me mandar mensagem depois das 8 da noite. Ele já sabia sobre meu pai, então concordou. Como esperado, Alex apareceu cerca de 5 minutos depois das 12 da noite e me mandou uma mensagem para me avisar que estava do lado de fora, como pedi. Respondi que estaria lá fora em alguns minutos. Saí pela minha janela e comecei a descer a entrada de carro e não vi sinal de Alex. Como disse antes, a casa do meu pai tem uma entrada de carro de tamanho decente e cada lado tem um monte de árvores que delineiam toda a extensão da entrada de carro, todo o caminho até o final da estrada, perto da caixa de correio. Achei estranho porque imaginei que veria uma luz vindo do carro dele, ou algo assim. Mas acho que apenas pensei que ele tinha desligado o carro para ser mais discreto e menos suspeito, já que ele sabia sobre meu pai. Enquanto descia a entrada de carro, provavelmente a meio caminho da estrada, comecei a ouvir alguns sussurros. Parei por um momento apenas observando, e então ouvi um homem irromper em risadas e se calar rapidamente de novo, e os sussurros continuaram. Comecei a andar novamente, bem devagar, e cheguei a cerca de 20 pés de quem eu pensei ser Alex. Finalmente comecei a ouvir o que estava sendo dito e cheguei à conclusão de que ele estava ao telefone, porque estava tendo uma conversa, mas ninguém estava respondendo pelo que eu podia ouvir. Agora posso admitir que estava bisbilhotando e isso não é algo que eu normalmente faria, mas dadas as circunstâncias da situação, tenho certeza de que você pode entender por que eu estava tão alerta. Estou extremamente feliz por ter feito isso, porque provavelmente estaria morta agora se não tivesse feito. E foi então que ouvi a coisa mais doentia e perturbadora que já ouvi na minha vida inteira. Ele começou a se gabar para quem quer que estivesse no telefone sobre como estava me esperando e como iria me estuprar, e, cito, me manter viva pelo maior tempo possível. Quase vomitei quando ouvi isso e fiz um pouco de barulho, aparentemente, porque logo depois Alex ficou estranhamente e abruptamente quieto. Pensei em correr de volta para dentro, mas achei que tinha mais chances de apenas me esconder. Corri de volta na direção de onde vim, em direção à casa, e virei à direita, entrando na floresta, e me escondi em um lugar que conhecia. Achei que estaria segura por enquanto. Cerca de 5 minutos se passaram e não se ouviu um único barulho. Então recebi uma mensagem. Era de Alex. "Onde você está?" ele perguntou. Obviamente, ignorei e desliguei o toque do meu telefone. Ele então começou a encher meu telefone de mensagens e ligações até que finalmente atendi, depois de provavelmente a 5ª vez que ele me ligou. Pensei que seria uma ideia muito melhor atender o telefone e inventar uma mentira e uma desculpa sobre como não posso ir hoje à noite e como sinto muito e que deveríamos sair em outro momento. Ele não acreditou, porém. Acho que ele sabia que eu estava desconfiada dele. Começou a ficar extremamente irritado comigo e tentou me fazer sentir mal, dizendo que eu estava desperdiçando o tempo dele, e foi então que suas verdadeiras cores apareceram. Ele começou a me xingar e me dizer o quão horrível eu era e como nenhum cara jamais me amaria, esse tipo de coisa. Então ele disse algo que realmente me assustou, até o âmago. "Eu sei onde você mora, lembre-se disso. Espero que você durma bem, querida. Te vejo em breve." E então ele desligou. Quase imediatamente depois disso, ouvi um carro ligar e acelerar, e felizmente foi a última vez que ouvi falar dele.
Realmente queria manter a paz porque ele sabia onde eu morava e eu só esperava que ele ficasse longe depois disso. Fiquei acordada a noite toda na cama, me perguntando se ele voltaria ou não, e estava aterrorizada que ele fosse me matar. Bloqueei ele no Tinder e no meu número de telefone também, e liguei para minha avó. Eu bloqueei ele no Tinder e do meu número de telefone também, e liguei para minha avó na manhã seguinte, enquanto meu pai estava no trabalho, e contei a ela o que aconteceu. Eu confiei totalmente nela sobre meu pai, e contei como ele tinha sido horrível comigo a minha vida toda. Ela veio e me buscou, e não contamos nada ao meu pai sobre o que aconteceu. Minha avó sempre soube que meu pai era horrível, mas ela nunca soube realmente o quão ruim ele era comigo em casa. Eu estava com muito medo de contar a alguém sobre isso por muito tempo, mas foi verdadeiramente a melhor decisão que já tomei. Desde então, tenho sido muito mais feliz e estou trabalhando para conseguir meu próprio lugar com minha namorada. A vida tem seguido em frente e tenho me curado e melhorado a cada dia. Tentei entrar em contato com a polícia, mas eles me disseram que não poderiam fazer nada sem nenhuma prova. Então eu sabia que estava ferrada. É muito provável que Alex ainda esteja por aí machucando outras pessoas, se esse é mesmo o nome dele. Quando estava na faculdade, cogitei a ideia de experimentar alguns aplicativos de namoro como Bumble e Tinder, por nenhum motivo além de conhecer novas pessoas e curar um pouco do meu próprio tédio. Acabei encontrando alguém que reconheci do ensino médio chamada Claire. Falamos muito pouco sobre qualquer coisa, realmente, apenas brevemente comentamos sobre como era uma coincidência nunca termos falado antes. Tínhamos o mesmo grupo de amigos no ensino médio e nossa escola era relativamente pequena, então suponho que era meio estranho mal nos conhecermos. A conversa rapidamente se transformou nela, me perguntando se eu queria sair naquela noite. Fiquei empolgado, então claro que disse sim, tentando não parecer excessivamente animado. Sabe, achei meio estranho ela querer sair tão rapidamente, especialmente à noite, mas mal questionei e não queria arruinar minhas chances. Ela me pediu para ir à casa dela e disse que eu poderia chegar a qualquer momento depois das 11. Disse que estaria sozinha e que eu deveria tentar levar maconha, se pudesse. Eu não fumava, mas conhecia amigos que fumavam, então apareci com $10 de uma maconha de aparência bem ruim, esperando que fosse bom o suficiente. Olhando para trás, deveria ter sido mais cauteloso e pelo menos deveria ter dito a alguém próximo aonde eu estava indo, porque mal sabia que estava prestes a entrar em uma situação extremamente complicada. Mas meu eu virgem e curioso de 20 anos estava desenfreado com as infinitas possibilidades de ter uma noite de sorte. Acho que meio que gostei da ideia de não saber o que iria acontecer, mas nunca imaginei, em 1 milhão de anos, que o que aconteceu aconteceria. No caminho, estava animado, liguei um pouco de música e fui cantando no meu carro praticamente o caminho todo. Quando comecei a me aproximar, provavelmente a apenas 2 minutos de distância, comecei a sentir uma sensação estranha, pois não reconhecia a área, e foi quando minha ansiedade deu uma leve aumentada. Quando entrei no bairro, vi que era uma área muito decadente e comecei a questionar se estava no local errado. Mas o endereço que ela me deu correspondia a onde eu estava, então continuei dirigindo até encontrar a casa dela. Meu coração afundou no estômago quando vi a casa para a qual ela me deu o endereço. Estou te dizendo agora, eu sabia no fundo que algo não estava certo. Havia algo tão estranho sobre a casa e a área em geral. A casa estava extremamente escura, e a única luz vinha de uma luz interna que estava no andar de cima. Abaixei os vidros embaçados e escurecidos do meu carro para ter uma visão melhor e me disse que não havia como eu iria subir até a casa. Parecia abandonada. Comecei a me afastar e, em menos de 1 minuto, recebi uma notificação no Tinder da Claire perguntando onde eu estava indo e para voltar. Disse a ela que achava que tinha ido à casa errada e ela me disse que estava errado sobre minha presunção e me pediu para voltar novamente. Sério, eu não queria e tinha um pressentimento horrível sobre isso, mas também queria tanto que não fosse uma armadilha que, tolo, voltei. Pedi a ela para sair quando eu chegasse, e ela me chamou de covarde,
e disse que estava terminando de se arrumar e que a porta estava destrancada e que eu poderia simplesmente entrar. Até hoje, me envergonho de quão estúpido fui ao realmente seguir com o que ela disse, mas eu fiz. Estacionei o carro na beira da estrada e comecei a caminhar até a varanda. Bati na porta para me fazer notar e a abri. Entrei devagar e imediatamente pude dizer que a casa estava nojenta. Estava extremamente escura, mas pelo que pude ver, estava uma bagunça e realmente viu. Ouvi música vindo do andar de cima e vi uma luz lá também, então a segui. "Olá, Claire, estou aqui", disse eu. Quanto mais me aproximava, mais. Conseguia distinguir a música. Era algum tipo de death metal ou black metal, o que realmente me assustou ainda mais. Apenas acrescentou a vibe assustadora e sinistra de tudo. Finalmente cheguei ao andar de cima e vi que havia apenas 2 quartos, um dos quais era o banheiro que estava com a luz apagada. E olhei lá dentro e não havia ninguém. Não apontei na direção do outro quarto de onde vinha a música, mas não parecia que o quarto tinha uma luz acesa ou qualquer coisa dentro. Foi quando minha ansiedade se transformou em medo. Realmente comecei a questionar minhas escolhas de como acabei nesta situação. Então a música parou. Ouvi um monte de passos andando no piso de madeira diante de mim no quarto e as pessoas estavam conversando. Então ouvi um grito alto vindo do quarto que me assustou tanto que quase caí da escada. Finalmente, meus sentidos me atingiram e percebi que era hora de sair e quão perigosa era a situação em que eu estava. Virei-me para correr escada abaixo e foi quando vi um cara vestido de preto, com maquiagem gótica e cabelos longos e escuros. Quase simultaneamente, a porta atrás de mim no andar de cima também se abriu. "Ei, Ethan. Sou eu, Claire. Fico feliz que você tenha vindo", disse ela. Virei-me e vi que definitivamente não era a Claire da escola e que eu estava sendo 100% enganado. E o cara embaixo começou a subir as escadas rapidamente em minha direção. "Ok, pessoal, isso não tem mais graça. Por favor, me deixem em paz." E ambos começaram a rir e a me xingar. Sabia que minha única opção era lutar ou correr, então pensei que correr seria a melhor primeira opção. Corri para o banheiro e consegui fechar e trancar a porta antes que eles pudessem chegar até mim. Ambos começaram a bater na porta e a torcer a maçaneta profusamente, com muita força, e me disseram para deixá-los entrar. Olhei ao redor procurando algo que pudesse usar como arma, e a próxima melhor coisa que encontrei foi uma escova de dentes. Sabia que não ia ajudar muito, mas achei que era melhor do que nada. Poderia esfaqueá-los no pescoço ou no olho com ela, se realmente tivesse que fazer isso. Comecei a entrar em pânico ainda mais quando percebi completamente a gravidade da situação em que estava. Abri a cortina do chuveiro e vi que havia uma janela que parecia bem pequena, mas tinha que tentar minha sorte. Era praticamente minha única opção naquele momento. Abri a janela e consegui passar por ela. E assim que pousei no telhado, quase escorreguei e caí no chão. Felizmente não caí e me segurei. Fiz meu caminho ao redor da casa, ainda no telhado, enquanto procurava a maneira mais segura de descer e consegui encontrar um trampolim no quintal em que pude pular para sair dali. Corri como o diabo até meu carro e não havia sinal de nenhum deles. Eles não me perseguiram ou nada. Dirigi para longe e liguei para a polícia, dando todas as informações que tinha. Disse a eles que estava indo para casa e dei o endereço do lugar. E a polícia passou na minha casa mais tarde naquela noite para me contar o que descobriram e para que eu pudesse fazer uma declaração melhor. Aparentemente, as pessoas que estavam me armando eram um grupo de pessoas em uma banda de metal que matava pessoas inocentes atraindo-as de aplicativos de namoro como o Tinder, usando uma garota bonita como isca. Na casa, que estava abandonada, a propósito. A polícia descobriu 2 corpos de garotas da minha idade e toneladas de sangue. Acho que a polícia realmente pegou 2 dos suspeitos de assassinato, mas ainda estão procurando pelo resto deles, e aparentemente o grupo se chamava Eternidade Sagrada, ou algo assim. As pessoas são realmente perturbadas, e eu quase fui assassinado naquela noite. Nunca mais toquei em um aplicativo de namoro desde então, e não acho que jamais o farei.